E terça-feira você sabe. Agora a gente muda de assunto e entra nos fatos da semana. Falar sobre os problemas do nosso país, né, que parece que não param de aumentar. Nós conhecemos na sexta-feira os novos números, né, das contas públicas do Brasil. A dívida bruta teve o pior resultado da história brasileira. Veja aí. Os novos números negativos das contas públicas brasileiras, divulgados na sexta-feira, mostram que o país corre o risco de perder o grau de investimento atribuído pelas agências de classificação de risco. Pela primeira vez, o déficit nominal rompeu a barreira do 0,8% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo país. O déficit nominal mostra que está entrando menos dinheiro nos cofres do governo federal, que ao mesmo tempo tem dificuldade para reduzir as suas despesas correntes. Especialistas consideram que o maior gastador ainda é o governo federal. Pois é, está gastando muito, precisa cortar, precisa enxugar. Vamos ver aonde isso pode ser feito, né, doutor Eduardo? Olá! Bom dia! Bom dia, como é que tá? Tudo ótimo, Tudo você? Bem, tudo jóia. Vamos falar da Grécia brasileira? Ai, não! Medo! Quem é que não pensa? Cada vez que eu ouvi falar em dívida pública aumentando, em conta que não fecha, não tem como a gente não fazer esse tipo de associação, né, Mas doutor Eduardo? você sabe que nós podemos falar sobre, podemos filosofar sobre a mandioca, podemos falar sobre a mulher sapiens e mais recentemente nós podemos também lembrar da meta. Da meta. Da meta. Que a gente não deve estipular meta. Ou seja, não deve, exatamente. E se a gente chegar, a gente aumenta a meta. Atinge a meta, você dobra a meta. Mas sem estipular nenhuma meta. E aí vem o aplauso, né, depois dos ministros todos. Eu vou falar para vocês, já, nem em reunião de condomínio eu ouço tanta bobagem. Vou falar para você, é complicado. A gente ri para não chorar. Mas a questão é muito séria, né, doutor Eduardo? Realmente a gente vem falando aí, vamos tentar desmistificar um pouco essa história de superávit, de déficit nas contas públicas e explicar exatamente o que está acontecendo. O país está arrecadando menos, as pessoas estão com menos poder de compra, está realmente tudo caro e os nossos 4 meses de trabalho que a gente paga todos os anos pela, né, o imposto que a gente paga, que é absurdo e abusivo, não está sendo suficiente para fechar as contas do governo, que está gastão demais. Resumindo, é isso? Eu acho que tanto economicamente, financeiramente e politicamente o Brasil está em queda livre. Ou seja, nós não batemos no fundo do poço ainda. Nós estamos para bater no fundo do poço, mas ainda não. O que acontece com essa questão que nós estamos falando sobre o aumento do déficit do Brasil? É o que você acabou de relatar, ou seja, estamos no cheque especial, nós não conseguimos cobrir esse cheque especial, os juros a cada dia come parte disso, ou seja, o poder de compra que o brasileiro tem vai perdendo a cada momento. Né? A cada minuto, a cada dia, nós estamos, na verdade, quem viveu na época da inflação, né? Ou seja, naquele momento que a inflação era quase 100% ao dia praticamente, eram coisas absurdas, né? A remarcação quase diária e quase pela manhã e na parte da Às tarde. Vezes mais uma vez por dia. Nós até pensamos que nós não poderíamos chegar a isso, mas nós estamos muito próximos disso, porque nós estamos vendo aumento de tudo. Nós estamos vendo aumento de tudo. Ou seja, do começo do ano até hoje, o real perdeu a capacidade de compra em torno de 26%. Ou seja, da mesma forma que nós perdemos o poder de compra, o governo também perde o poder de arrecadação, né? Ou seja, com toda essa crise que está acontecendo, sempre se atribui que a culpa é da crise internacional e não é da crise internacional. Está todo mundo começando a se recuperar e a gente entrando no buraco Na agora. verdade, o que acontece é que o governo federal e os governos estaduais não fizeram o dever de casa. Ou seja, não enxugaram as contas. Há quanto tempo, vou te dar um exemplo, há quanto tempo nós estamos falando que tem que reduzir os ministérios? Que nós temos 38 ministérios. Desde antes do segundo mandato. Ou seja, e aí vem a Dilma, por isso que eu falo, às vezes é falta mesmo de coerência, São de bom 38, senso. para quem não sabe, hoje em dia, contamos com 38
Ministérios. Ministérios, sem falar das secretarias, sem falar de outras... assessorias que precisa para os ministérios funcionarem. Dos gabinetes, aquela coisa toda. Então, E é engraçado, porque a própria Dilma anunciou que solicitou alguns estudos para poder verificar onde é que pode enxugar a máquina, porque a máquina tem que ser, obviamente, tem que diminuir o tamanho, nos últimos anos, tem que diminuir, né? Ou seja, hoje o governo não tem dinheiro para pagar os juros da dívida interna, não estamos falando da dívida externa, estamos falando da dívida interna, que se come aí 20 e poucos, 28 bilhões só agora no mês de julho, né? Ou seja, então você já imaginou, se o governo paga 20 e poucos bilhões só de juros de um único mês, você imagina qual é o tamanho da dívida interna do país, que é algo assim estratosférico. Então, o que acontece? Eu acho, inclusive, a percepção que eu tenho em relação ao ministro da Fazenda, o Levi, acho que ele, na verdade, já não está nem... Acho que ele está apertando o acelerador. Eu acho que, na verdade, ele já entregou as pontas, porque não dá a impressão de uma reação imediata. E o problema é o seguinte... De uma força-tarefa. Não é como se fosse uma família, né? Que está com o pé na lama, que está numa situação complicada, no vermelho, e que senta todo mundo em volta da mesa e fala, gente, vamos ver o que nós vamos fazer para reduzir as contas? É isso que o governo tem que fazer agora, mas não é isso que a gente está vendo. Não, e você quer ver um exemplo? Só que, irresponsavelmente, a consequência para eles do que eles estão fazendo não é só para eles, é para o país inteiro. Mas você quer ver na praticidade o que acontece? Por exemplo, estão dizendo que eles vão acabar com o Ministério da Pesca e da Agricultura. Um país que tem uma reputação a nível de agricultura fantástica. Ou seja, um país que o que mais tem é água, é o país em matéria de sustentabilidade de água, se bem que água nós não temos mais, né? Aliás, acabar com o Ministério da Pesca até justifica, não tem mais água, não tem mais peixe, né? Não tem mais agricultura. Tem como não fazer piada, mas é triste. Então, é algo que realmente nos impressiona, o tamanho da ignorância desses gestores públicos, entendeu? Porque aí é ignorância, né, para não chamar de burrice, né? Então o que acontece? Hoje, realmente, o governo tem que reduzir a quantidade de ministérios, tem que, na verdade, enxugar, tem que repensar o Brasil para poder manter as conquistas sociais, manter que o real ainda tenha o poder de compra, entendeu? E, sobretudo, que possa, obviamente, resgatar o consumo desse país, né? O consumo que eu estou dizendo para gerar impostos, para que o governo continue conduzindo a sua máquina. Mas eu não vejo muito luz no final. Eu ia te perguntar justamente isso agora. Não, como é que você está enxergando o final disso? Porque eu já conversei com algumas pessoas que disseram que 2016 ainda vai ser um ano difícil, a gente ainda vai passar por algumas situações complicadas, ainda vai ser um ano de muitas restrições, de muitas privações, mas 2017 a gente ia começar a se recuperar. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo o seguinte, isso é que nem um câncer da sociedade. Eu acho que nós estamos com um câncer em fase terminal. Se nós não extirparmos esse câncer, de fato nós vamos continuar na UTI e não vamos sair até, obviamente, vir o falecimento da nação. Então ainda não chegamos na fase terminal, podemos chegar brevemente se nada for feito. Se não agir de forma imediata, e não é a médio e longo prazo, né, de forma imediata. Primeira coisa que o Brasil precisa fazer é resgatar a credibilidade. Porque se nós perdemos os investimentos do exterior aqui, né? Porque se as pessoas tirarem, se os estrangeiros tirarem os investimentos do Brasil, vai ser um problema assim muito grande, é o caos. Então eu acho que primeiro nós precisamos resgatar a questão da credibilidade. E para isso nós precisamos tomar algumas medidas bastante drásticas, algumas inclusive que não estão querendo, que é a questão do impeachment, aquela coisa toda. E eu vou aqui reportar para fechar esse assunto. Na época do Collor, não foram lá e acabaram tirando o Collor do poder? Veio o Itamar e houve o Brasil, na verdade, teve uma conquista de credibilidade, o país não começou a entrar no lugar. Então é exatamente isso, nós precisamos tomar uma medida bastante rápida. Muita gente acha que pode afundar mais se acontecer um impeachment, mas a história mostra diferente, realmente. Não acredito, a história exatamente provou que é diferente, entendeu? Então essa é a minha percepção em relação a esse assunto. Ainda falando sobre má gestão, sobre erros estratégicos e atrasos
e etc. A gente vai entrar num assunto agora que incomoda muito aos paulistanos. Afinal de contas, a gente sabe o tamanho do déficit, ainda falando em déficit, que a gente tem em malha de metrô, né? Em quilometragem de metrô, se a gente comparar com outros países aí mundo afora. Realmente a gente gostaria de estar vivendo uma outra situação bem diferente, mas parece que não tem como, porque quando a gente imagina que novas estações vão ser inauguradas, que a questão vai ser expandida, a gente percebe que a gestão, a máquina trava e aí fica um jogo de empurra-empurra, não se sabe de quem é a culpa. No final das contas, doutor Eduardo, com tudo que você leu e estudou desse assunto, a linha 4 amarela vai atrasar ainda mais, vai custar ainda mais, por quê? O governo complicou a situação, o governo não repassou o dinheiro ou a culpa é justamente do consórcio? Regiane, eu acho que não é o problema da linha 4, da linha 5, da linha 17, da linha não sei que número. Eu acho o seguinte, nós temos que fazer comparação para ver o quanto o país não avança nessa questão de locomoção, né, de mobilidade. Se nós pegarmos, por exemplo, a cidade do México, que começou a construir o seu metrô nos anos 70, na mesma época que nós, lá eles têm 297 quilômetros e nós temos 78 quilômetros. Na verdade, há 3 anos atrás, nós estávamos falando do metrô que nós tínhamos 69, 70 quilômetros, menos de 70. Né? Nós passamos 3 anos, e, ou seja, o que avançou? Avançou aí 7, 8 quilômetros, é muito pouco, perto do tamanho. Olha, e vou falar para você, quando eu digo que São Paulo precisa botar para fora, né, 3 ou 4 milhões de pessoas daqui, porque a cidade não comporta, explodir, né? É porque não comporta, não é eu que, na verdade, quero botar, não sou eu, na verdade, é a leitura que nós fazemos, não comporta, eu sou paulistano. Né? Ou seja, então não dá mais. E aí o que nós aconteceu? Como se não bastasse esse inchaço das pessoas vindo de todo o país concentrando em São Paulo, e que isso realmente é uma falta de planejamento do país inteiro. 20 milhões de pessoas, né? Então o que acontece? Aí você pega ainda a ineficiência do Estado. Né? Ou seja, um governo que está aí há não sei quantas décadas, né, que poderia ter feito muito mais, fez, mas não fez o suficiente. Essa que é a grande verdade. Nem aqui não é criticando um partido, não digo que eu sou apartidário, mas assim, não é criticando, eu critico as gestões. O problema não é só o PT, não é o problema só do PMDB, o problema também está no PSDB, está no PP, está em tudo quanto é partido. Isso está, na verdade, ramificado, né? Está institucionalizado nesse país. Então, esse é o problema, ou seja, você não tem gestores. Essa é a diferença. Nós precisamos de gestores da coisa pública, entendeu? E quem, na verdade, tem pretensão de entrar, que é honesto, que é não sei o quê, na verdade, não quer nem chegar próximo, não chegar nem perto dessa questão. Porque sabe que vai se sujar. Né? Que a sujeira é tanta que chegando perto se suja mesmo. E o que eu acho, a responsabilidade, ela é tão grande, que essa linha 4, que foi a que teve a rescisão de contrato, não foi necessariamente o governo de São Paulo que rescindiu, foi o Banco Mundial que financia a linha 4, que na verdade veio e rescindiu o contrato. Viu que tinha coisa errada aí. Por quê? Porque na verdade é dinheiro de fora, não é dinheiro daqui. É dinheiro, obviamente, do Banco Mundial. Né? E aí vem o governo, o metrô que tem que fiscalizar. Ou seja, a entidade, a empresa pública, porque é uma empresa pública, ela tem que olhar o que está sendo feito. Se passa uma semana e nada foi feito, o que você tem que fazer? Quando você tem uma funcionária na tua empresa, na tua casa, e você percebe que, na verdade... Uma semana parada, você vai chegar lá e falar, escuta... Você tem que chegar e falar assim, ó, até logo aí, passar bem, rescinde o contrato. Agora, você espera não sei quanto tempo. Essa linha 4 era para ter sido inaugurada em 2010. 2010, não estamos falando de 20, 30 estações. Depois deram um prazo da Copa. Nós estamos falando de 3 ou 4 estações. 4 estações. De 2010 passou para 2000 e agora... Higienópolis, Morumbi, São Paulo e Vila Sônia. Então nós estamos falando de 4 estações. Então, de 2010 já passou para 2018. Ou seja, se tivesse construído meia estação por ano, nós já teríamos, na verdade, Então, esse é o problema. Então, as pessoas falam assim, mas você está sempre nervoso, está sempre irritado. Não é, gente. O problema é o seguinte, até para finalizar essa questão, o problema, quando você tem o poder de se indignar, você passa raiva. Você, na verdade, consegue constatar as coisas. E é o que eu sempre digo,
quem mais sofre nesse país é quem tem de forma clara todos os dias a notícia. É verdade. Porque aquele que na verdade está afastado da notícia, não quer tomar conhecimento do que está acontecendo no país, não está muito preocupado, não está nem aí. Mas não é assim entendeu? que tem que ser a nossa postura, ainda mais num momento como esse. E aí a gente fica sabendo também dos impactos, né, que uma questão como essa, que um impasse como esse, causa na população, que é claro que é sempre quem mais sofre, porque primeiro que não tem o transporte, segundo que paga a conta sempre. É esse o comentário do professor que a gente tem aqui hoje, na verdade é o William Vela Nozaki. Ele é economista e professor da FESP São Paulo. Dá uma olhada no comentário dele. Bom, a linha 4 amarela do metrô vem sendo objeto de sistemáticos adiamentos. A primeira promessa de entrega da obra foi em 2010 e desde então quase que a cada biênio o governo do estado anuncia que a obra ficará pronta só depois. Então a última previsão anunciada é que todos os 2 lotes da obra devem ficar prontos só em 2018. Isso significa um custo enorme para as contas do estado, na medida em que tem um investimento público do governo praticamente da ordem de 200 milhões nessa obra. E quanto mais o adiamento se reproduz, maiores são os custos com a manutenção de máquinas, pagamentos de salários dos funcionários, sem contar com o principal problema que decorre disso tudo, que é o fato de que a população não pode desfrutar desse serviço público e dessa integração necessária para a malha metroviária de São Paulo. Ridículo, né? Ridículo, uma situação que a gente não consegue entender, porque é um estado que já está endividado, já não tem dinheiro para fazer o que precisa fazer, ainda assim atrasa para ficar mais caro, para custar mais, para demorar mais. Não faz o menor sentido. Então a gente não tem como não se indignar. O governo enxuga gelo o tempo todo. O tempo inteiro. As pessoas às vezes com pano molhado ainda, que é pior. Não tem É complicado demais. Agora, vamos falar de um outro assunto também? Afinal de contas, tem mensaleiro voltando para a cadeia. E a gente gostaria de falar sobre esse assunto também. Então agora acumulou função. Mensaleiro mais petroleiro é igual a... Ladrão, não quer saber. Né? Eu acho que só isso. Eu vou falar para você. É outro assunto que eu acordei hoje, eu não sei se eu ainda comentei com você, às vezes tem dia que eu tenho preguiça de acordar. Hoje, por exemplo, um dia que eu tinha preguiça. A gente não sabe se comemora ou se chora. E só acordei porque eu falei, eu vou fazer o programa hoje, tá com a Regiane, com as pessoas que eu gosto, enfim. Então isso é o que é gratificante. É o que move a gente, né? Agora, eu vou falar para você, um cara que está respondendo o processo, que é na época do mensalão, foi preso, né? Continua desviando dinheiro, 30 e poucos milhões, só nesse períodozinho aí, enquanto respondia o processo lá no Supremo Tribunal Federal. E aí se descobre que, na verdade, ele nunca parou. Né? Ou seja, é a terceira vez que o cara vai preso, é o Zé Dirceu que nós estamos falando, terceira vez que ele vai preso. Em 70, nos anos 70 foi preso, por quê? Porque na verdade era terrorista, né? Ou seja, saiu do país. Agora na época do mensalão voltou como ministro, voltou por cima. Né? Voltou homem forte do governo, com um status de ministro, homem forte, que era para ser presidente da República, era para estar no lugar da Dilma, entendeu? Eu não sei se nós tivemos sorte ou azar. Eu acho que os dois juntos, aí, quer saber, azar em duplo sentido. Aí o cara de novo, ou seja, ter uma estrutura, uma logística de roubalheira, algo inacreditável. Não, e uma coisa assim, completamente incorrigível, né? Uma doença incurável. E você concorda? Uma pessoa que sabe que vai presa, porque comentou o tempo todo, eu vou ser o próximo. O Lula também tem falado, eu vou ser o próximo. Porque na verdade sabe que está devendo. Eu não falo, acordo todo dia, eu vou ser preso hoje. Você fala. Então nós não falamos isso, porque a gente sabe que nós não vamos ser, porque não fizemos nada errado. Agora, uma pessoa que todo dia acorda dizendo que vai preso, só está esperando acontecer, porque é um golpe, que é preso político, não tem nada de preso político, é ladrão como qualquer outro, entendeu? É assaltante como qualquer outro. Por isso que eu falo, enquanto ficam pensando, o Congresso Nacional fica pensando em reduzir a idade penal, ou seja, 18 para 16, tem que enfiar prisão perpétua. Nunca defendi prisão perpétua, nem pena de morte. Mas contra esses e vou falar para você, né, contra crime contra a administração pública, onde mata a gente na ponta, por falta de hospitais, por falta de educação,
corrupção, por falta de saneamento, por falta de tudo, esses caras têm que ficar o resto da vida na prisão, comendo água, tomando água e comendo pão, entendeu? Não é possível que esses congressistas não... Por que na verdade eles não fazem nada? Não fazem porque também eles sabem que faz parte desse sistema de corrupção nesse país. Agora a coisa engrossou um pouquinho pra ele. E vou falar né? pra você, você pensa que acabou? Não. Nós estamos aqui e alguém está roubando dinheiro do governo. Pelo menos nesse momento ele não fez mais isso. Ele não fez aquele gesto do punho cerrado. Por isso que tem que prender, e mesmo preso, continua fazendo as coisas. Porque nós sabemos, traficante está preso, mas continua a traficar. Ou seja, a pessoa que está lá, o Zé de continua fazendo tráfico de influência. Continua exatamente, ou seja, não sabemos onde vai parar. E todo mundo olha para a cara daqueles bonzinhos, como o presidente da Odebrecht e outros, e acha que são santos, entendeu? Não tem santo nessa história, já te adianto, não tem santo. Não tem inocente, não tem nada. Tem, na verdade, é um bando de ladrões que tem que apodrecer na cadeia, entendeu? Não é outro lugar a não ser na cadeia. Mas a coisa endureceu pro lado dele agora, afinal de contas ele não é mais réu primário, né? Então já perdeu o benefício da prisão domiciliar. Isso é tão pequeno perto daquilo que roubou. Não tenho dúvida. Ó, eu vou falar para você, nem só para concluir, mérito, mas agora ele está um pouco mais complicado. Eu vou falar para você, sabe o que acontece? O crime no Brasil compensa. Porque o cara vai lá, rouba milhões e depois tem uma pena semiaberto. Vai cumprir, exato, ou devolve um pouquinho de dinheiro e fica com o resto, como esses diretores da Petrobras. Ou seja, o crime no país passa a compensar. E faz aí, depois cumpre a pena dentro das mansões gigantes que conseguiu comprar com dinheiro roubado também, né? Ah, que coisa triste. Você me deixa, mas me empolga. Mas fique à vontade, aqui você pode se empolgar, porque no final eu sempre voto em você, você sabe. Doutor Eduardo, volte sempre você mesmo, é culpada, viu? empolgadíssimo. Você é culpado. Eu boto lenha, né? Quer continuar fazendo contato, doutor Eduardo? Facebook, Eduardo César Leite. Entra lá, curte a página e continua falando com ele. O bom é que a gente começa o programa sorrindo e terminamos sorrindo. Né? Só que um pouquinho mais vermelho, né? De repente a gente ruboriza um pouco, não sei porquê. Doutor Eduardo, obrigada, meu querido. Até terça. Ótima semana. Pois é, a questão é essa. A gente não pode perder o poder de se indignar nunca, né, gente? Nunca.